Alô, manos, Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam, aqui na 92, 98441-0010, manda o WhatsApp pro Maninho pra participar do Manos Radio Show, porque hoje eu tenho o prazer de receber 3 figuraças da minha estirpe, eu gosto, pessoal, eu gosto dessa galera da publicidade, eu tenho o prazer de receber o professor Lucas Pereira Damasio, ele, é isso, tudo bem, professor, como é que tá? Prazer em receber, meu caríssimo. Tudo bem, mano? Tudo beleza? Certinho. Professor de publicidade e propaganda, né? Exatamente. Até que enfim, não aguentava mais jornalista na minha vida, cara. Até que enfim, agora o pessoal da publicidade. E vem cá, você trouxe 2 acadêmicos com você, 2 alunos, é isso? Exatamente. Você quer apresentá-los, por favor? Eu acho melhor eles se apresentando mesmo, né? Então aqui, vamos botar eles pra falar um pouquinho, então. Então vamos lá. Fique à vontade aí. Pode falar. Bom, mano, prazer. Prazer? Quem tá te ouvindo sabe quem você é, pô. Tem que falar, pô. Quem você é? Não, sou Augusto, faço... Augusto? Augusto, é. Faço publicidade na SATIC, sou aluno do professor Lucas. Que fase você tá? Quarta fase. Quarta fase, cara. Já não se arrependeram da publicidade. Vamos continuar. Não. Tá legal, tá bacana. Tá legal. Tá legal. Tá bacana. Você trouxe uma colega com você. Quem que você trouxe com você? Oi, mano, eu sou a Letícia, também tô na quarta fase, a gente começou juntos. Aluna do Lucas, pela 3ª fase já, eu acho. Terceira vez já? 3 semestres, aluna dele? 3 semestres, isso. Tá, ele deu aula do que pra você já? A gente tá em produção de audiovisual. Ele deu... Produção de áudio. Hã? Produção de áudio. Produção de áudio. E teve redação também. Redação publicitária? Exatamente. Pô, bacana, né? Tá, mas vocês estão aqui por quê? Vocês estão se metendo em alguma coisa, é isso? Tem premiação? Tem coisa envolvida? A gente tá se metendo no projeto do Lucas. O que ele tá inventando? Quer falar primeiro do teu? São 2 coisas, mano. O pessoal veio trocar uma ideia aqui contigo. Vamos já lá. Aproveitar a audiência aí pra gente divulgar um outro projeto que tá surgindo aí. Tá, mas são 3 então? São 2, são dois, tá. Então tá, vamos lá, vou explicar um pouquinho aqui. O primeiro projeto, ele a gente foi um projeto mais acadêmico no sentido de mais experimental, assim, com um grupo de alunos que gostam muito de games. E esse projeto se chamava CVV Players. Tá. Que é um projeto que ele é fictício, na verdade, né? Mas basicamente era para exercitar um pouco a criatividade relacionada a gente pensar... Só um pouquinho, pra eu conseguir traçar um perfil de personalidade sua, você joga que tipo de jogo? Rapaz, eu não jogo quase nada hoje. Como assim? Verdade. Aí que a gente entra. Aí que eles entram. Vai dizer que você não tem tempo de jogar. Pior que não. Que absurdo, cara. Publicitário Vai não dizer que não tem tempo, nada. cara. Isso é ócio criativo. Você tá jogando é ócio. Publicitário, você pode ler qualquer porcaria, que vão dizer, você tá lendo isso aqui é ócio criativo, é pesquisa de mercado. Criar bagagem. Claro, olha aí. A gente tem desculpa pra tudo. Publicitário faz o que quer, sempre processo criativo. Tá, mas então você não joga, beleza. Não. Só Win Eleven, FIFA, esses mais jogos assim, né? E o dos antigos ainda, dos clássicos ainda. Os clássicos, tá. Mas aí, como eu sabia que existia um grupo de alunos que gostava muito de games, e aí que inclui o Augusto e outros 3 alunos, que é o Felipe, o Guilherme Borba e o William, exato. William, tá. E aí, esses 4 alunos, na verdade, eles gostavam muito de games, e a gente pensou, e se a gente pensasse a publicidade muito além dos formatos tradicionais, né? Pensar um pouco fora dos nichos que já existem, a gente ir por dentro dos games. E aí eles toparam a ideia. E uma coisa que eu sempre reforço, né, dentro da publicidade, é a gente pensar de uma forma mais colaborativa e social. E aí a gente trouxe uma ideia de trabalhar como se fosse o cliente, o CVV. Tá. E aí a gente pensou em criar players dentro de alguns jogos, que aí cada um deles jogava um jogo diferente. Tá. E aí a gente criou tipo um projeto que seria botar esses players, esses CVV players, para falar um pouco de saúde. Bom, o que é um CVV player? Vamos lá. Então. Explica direito, ninguém tá entendendo nada isso aí. O CVV player, então, seriam players, né, que seriam jogados pelos alunos. E basicamente eles seriam jogadores dentro dos games que auxiliariam pessoas com alguma dificuldade de saúde mental. Exatamente, eles seriam como se fosse ponto de contato. Esse, na verdade, por isso o conceito de CVV, então. Exatamente. Quando eu li, eu assim, mas peraí, CVV pra mim é alguma coisa específica. Agora entendi o vínculo. Pô, que legal, cara. Exatamente, aí a gente, eu gosto muito do trabalho do CVV, a gente pensou nessa ação, né? Claro que ela é experimental, ela não foi realizada de verdade, mas era só pra gente
mostrar a nossa criatividade, os Você alunos... tem uma validação muito gigantesca disso, né? O contexto de tudo isso para funcionar bem, né? Exatamente. E aí a gente fez só um projeto experimental, assim, e aí a gente pegou esses alunos, botamos ele dentro de alguns jogos para fazer uma brincadeira, assim, mas Qual foi o primeiro jogo que vocês fizeram? Você lembra? Qual lá, Lucas? Peraí que aí eu pro Augusto, tu lembra? Augusto, qual foi o primeiro jogo? Primeiro foi, acho que foi o Valorant. Valorant? Valorant. Foi o William que foi dentro do Valorant. Tá, mas daí você é um jogador. Você tá lá dentro do jogo, é isso? Exatamente. Jogos online, né? Porque aí vai estar Sim, interagindo com outras pessoas, claro. Você tem interação. Aí a pessoa vai entrar ali. A gente fez, como foi? Uma maneira fictícia, né? Aí a gente entraria com o nome de CVV. Tá. Que aí mostraria que a gente é aquele jogador para auxiliar nos problemas mentais das pessoas. Né? E aí isso também seria tudo em forma de streaming, né? Na verdade, cada jogador, ele estaria ali fazendo Tá, mas aí você tá dele. jogando, ensinando o outro a jogar, é isso? Não necessariamente? Não necessariamente, ele estaria ali para auxiliar pessoas que, teoricamente, devido ao excesso de, vamos pensar assim, estresse mental ou algum tipo de necessidade mental, eles estariam ali para ser como se fossem socorristas dentro do jogo para questões mais graves. Mais graves, exatamente. Quer dizer, não é o jogo em si, ninguém tá ali pelo jogo. Exatamente. Você tá ali para ajudar pessoas. Exatamente. Esses seriam personagens como se fossem, vamos pensar assim, até médicos mentais. Tá, na verdade, vocês, pro entendimento, vocês invadem jogos para ajudar pessoas. Exatamente. Essa é a grande questão. Você entra como jogador normal, mas você não tá ali para jogar. Você tá ali para buscar pessoas que precisam de ajuda. Sim, porque muitas pessoas, hoje em dia, as pessoas acabam usando os jogos para desestressar da vida, né? Passou o dia inteiro trabalhando, aí chega em casa, quer jogar alguma coisa para o cara desestressar. E do outro lado também tem pessoas que querem liberar esse estresse. Tá. Mas eu é o contrário, cara. Eu chego em casa, eu vou jogar, eu fico mais irritado. Exatamente. Eu vou quebrar tudo, cara, jogar online. Dá uma raiva, porque se eu jogar um FIFA com uma criança de 4 anos, ela te humilha. Ela bota 20-0. Dá vontade de quebrar tudo. Também não ajuda. Não dá, cara. Dá pra quebrar o videogame, cara. Pô. Aí tem essas pessoas, do outro lado tem também as pessoas que às vezes acham que a internet é terra de ninguém, né? Que não tem outra pessoa do outro lado, e usam pra jogar o estresse do cara pra outra pessoa, né? Disseminar ódio e tal. Isso, e aí piora a situação da pessoa que só quer estar ali pra... Mas como é que vocês identificam quem tá precisando? Aí que tá, né? Aí é que tá a grande sacada a brincadeira é como o CVV teoricamente, é uma marca muito conhecida. A gente criou esse nickname, né? Onde as pessoas que estão fazendo streaming, elas teoricamente falariam um pouco que seriam os personagens e por isso estariam mudando o nick. E esse nick, ele seria então uma forma de as pessoas identificarem, né? Que são personagens dentro do jogo e que podem ajudar essas pessoas. Tá, mas professor, vai lá, eu posso usar o nick também e tá lá pra prejudicar alguém? Pode ser, mas aí tu vai essas pessoas seriam então treinadas pelo CVV e elas teriam o selo do CVV, né? Pra poder fazer isso. Aí quer dizer, o streaming ia me credenciar, né? Se eu olhar um streaming lá, ia credenciar, tá? Exatamente. Pô, bacana. Então a Letícia joga o quê? A Letícia, ela não joga. Nada? Não joga nada? A Letícia é bem estressada. É mesmo? E eu não... Por que você é estressada? Veio comigo, nasceu. Já tá padrão, assim, padrão, veio assim. junto. Aí você escolheu publicidade pra desestressar. Pois então. Pô, bacana, você tá no caminho certo. Bem inteligente uma escolha. Não, tá bem legal. Talvez as coisas possam... Talvez o estresse da publicidade faça com que você desestresse. Pois então, né? Ou anula o anterior, quem sabe... Mas uma coisa que é muito válida do Projeto dos Meninos é que um dos motivos de eu não conseguir jogar é justamente essa galera que vai lá e só xinga, só destila ódio. Às vezes tu quer aprender um jogo e todo mundo vai lá e te xinga. Então, porque quando você tá começando, você não sabe, né, cara? Você tá ali pra ser humilhado, né? Não tem jeito. Tipo isso. Mas faz parte do jogo. Faz. Você acha que não? Faz, mas daí pra mim não serve. Certo. Tá, mas professor, como é que você tem métrica de avaliação disso? Como é que você analisa o resultado de um projeto como esse? Então, basicamente, como eu falei, esse é um projeto acadêmico que ele foi desenvolvido, né? E ele é só uma base ficcional, muito mais para exercício criativo do que exatamente para a gente aplicá-lo. Né? Então, eu queria que os alunos sempre pensassem um pouco além do que a gente tem como forma, assim, formatos de publicidade, porque o mundo está mudando bastante. Inclusive, a gente estava lá no final de semana, eu e alguns alunos fomos para o Festival do Clube de Criação de São Paulo, e os prêmios maiores ganharam, assim, se destacaram, eram cases
que não tinha um formato específico, naqueles formatos de publicidade específico. Padrão, assim, coisa mais padrão. E aí, por exemplo, um case que chamou muita atenção foi o do podcast do Mano a Mano. Ó, inclusive. Bom nome, hein? Bom nome esse podcast aí. Queria usar, já não vai dar mais. Do Mano Brown, né, pro Spotify. Então foi um case que era um podcast. Vamos pensar se isso tá na planilha das agências, normalmente não tá. Então um podcast pode se tornar uma ferramenta gigantesca para as marcas divulgarem também. Tá, mas esse projeto tem começo, meio e fim ou não? Esse nosso não, é só hora. Ele já acabou esse, o CVV Players. Na verdade, era um start, é isso? Um start de uma ideia. Exatamente. Aí era mais uma necessidade que a gente vinha aí, que eu sentia para fazer experimentações dentro da Unisatic, né? Então, agora, quer dizer, os alunos chegavam em casa, ligavam um videogame e a mãe ia brigar e ia dizer: para um pouquinho. Estou estudando. Foi o professor que mandou. Baita desculpa, hein? Que baita desculpa pra vocês. Bom demais, né, cara? Teve isso ou não? Rolou ou não rolou? Não, porque a gente acabou só, né, gravando foi pro projeto. Não chegou a ser real. Foi só um protótipo. Exatamente. Tá, mas esse é um dos projetos, você falou. Exatamente. Tá, tem outro que você quer divulgar? Qual é o outro? Esse aqui a gente tá... Mas antes aqui, quero mandar um abraço aqui, peraí, professor. Ó, deixa eu mandar aqui, ó. O meu querido Jorge tá mandando, mano, ó, Jorge Siquela, mano, eu gosto muito de jogar FIFA, mesmo perdendo. Pois é, né, cara? Faz parte. Eu também, cara, mas eu não jogo mais, cara. Eu não jogo mais porque tá... Bom, projeto incrível, parabéns, meninos, especialmente pro Augusto, muito orgulhosa vendo isso. A Camille mandou pra você aqui, ó. A minha namorada. Tá explicado. Ela que, inclusive, eu quase não participei do projeto, porque quando eu tava no processo de gravação, o meu computador tava dando um problema na hora de gravar e tal, aí eu pensei, acho que eu nem vou... Não vou evoluir. Não. Deixa pra lá. Tá. Até avisei ele, falei, cara, não sei se vai dar. Aí depois eu pensei, não, vou tentar de novo. Aí ela até me incentivou, falou, não, vai lá, tenta de novo. E aí deu certo. Imagina se eu não tivesse participado, né? Que eu teria perdido. Esse é o primeiro. Tá. Só valorizando, então, essa ideia aí que foi montada, que como é um projeto estudantil, ele foi premiado em 3 prêmios internacionais e isso foi muito legal, porque é uma coisa que eu gosto de cultivar dentro dos alunos, essa necessidade de uma espécie de validação, além do professor, né? Do mercado, teoricamente, de profissionais diferentes estão vendo o trabalho deles. Então, esse foi um projeto que ficou shortlist no The New York Festival. Vamos falar do projeto na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber o professor, né, da Unisatic, do curso de Comunicação, Publicidade e Propaganda, Lucas Pereira Damasio, e 2 alunos, 2 acadêmicos aqui da 4ª fase, o Augusto Zanetti e a Letícia Machado, a estressada, aqui no Manos Radio Show. Eu já volto, é só o tempo da gente conversar um pouquinho nos bastidores sobre comunicação. Voltamos, o Manos Radio Show, Manos Satic Show, Manos Publicidade Show, aqui na 92. Eu tenho o prazer de receber o professor Lucas Pereira Damasio aqui comigo, batendo papo sobre projetos muito bacanas, e ele traz consigo o Augusto Zanetti e a Letícia Estressadinha Machado, num papo bacana aqui, professor. É estressada mesmo ou não, essa aí? É um pouco brava. Ela tem cara de braba, bicho. Ela tem uma cara de braba. Não, tem. Tem, cara. Não. Ninguém tira farinha com você. Tem cara de que ninguém tira farinha, verdade ou não? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Professor, você estava falando de outro projeto, qual é? Então, tá. A gente está desenvolvendo um projeto um pouco diferente. Esse está rodando. É o projeto Tatus que Educam, ou Tatuagens que Educam, que está sendo realizado, então, por esses alunos aqui, com toda a turma deles, que é um projeto que visa, de alguma forma, né, se possível, que a gente está tentando bastante, valorizar a figura feminina. Então é um projeto que basicamente consiste no quê? A gente está provocando as pessoas a identificarem, ver se elas identificam as figuras femininas que são tão importantes na sociedade, mulheres que se destacaram, né? Então a gente está convidando algumas influenciadoras, pessoas, atletas aqui da região, estudantes, professoras, enfim, a sociedade de um modo geral, a participar, né? O que seria isso? A gente entrega algumas tatuagens para essas mulheres e aí a gente faz a provocação: e esse rosto? Você já conhece? Você já viu em algum lugar? Aí a Letícia pode falar um pouquinho mais aqui, vou dar. Ó, Letícia, tem um abraço pra você aqui, meu querido irmão Nedson de Brida. Conhece? Conheço. O Nedson tá dizendo, mano, eu tô aqui no Chile, mano, ouvindo. Manda um abraço pra Letícia, eu volto no domingo pra votar.
Maravilha. Outro abraço pra ele. Tu conhece o Nedson, não acredito. Conheço, eles são amigos dos meus pais. Ah, não acredito. Ele e a Bel. Bel, duas pessoas maravilhosas. Vai. Com certeza. Tá, então diga lá, Lê. Então, como o Lucas explicou, vou falar um pouquinho de como funciona. Essas tatuagens, elas são aquelas temporárias, permeáveis ou tatu de chiclete. Tá. Que eu acho que a galera vai entender daí. Na minha época eles falavam que tinha LSD, não podia. É verdade, cara. Os que viram chiclete, ou era perigoso. E essas influenciadoras e as alunas e as professoras, todo mundo que está contribuindo para o projeto, eles vão estar aplicando essa tatuagem, fazendo essa tatuagem e gerando essa curiosidade nas pessoas e perguntando se elas conhecem aquela figura. São 30 mulheres que a gente está divulgando a história no projeto. E, como o Lucas falou também, a gente quer valorizar a imagem delas, a história delas. Tem cientistas, médicas, ativistas, astronautas. Tem várias pessoas que fizeram várias coisas muito importantes. E talvez se a gente pegasse a imagem de um homem que também fez coisas incríveis e não desmerecendo a história, tipo, sei lá, Martin Luther King ou Albert Einstein. Tipo, são figuras que, se tu fizesse uma silhueta, um desenho, provavelmente muita gente reconheceria. Facilmente reconhecido, às vezes. Exato. E aí, no nosso projeto, por exemplo, tem ativistas do movimento negro que talvez as pessoas não conheçam. E tem mulheres da ciência que foram super importantes, tipo... Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas foi a mulher que identificou alguma coisa do Covid, que permitiu os primeiros diagnósticos aqui no Brasil. E muitas pessoas não sabem o rosto dela. E foi extremamente importante. Até porque alguns, né, professora, alguns rostos desses foram muito usados pela publicidade. Sim. Né? Então, quer dizer, foram muito explorados, né? Por isso que acabam... As pessoas conhecem a silhueta e não sabem nem direito o que o rosto representa, né? Exatamente. Acho que tem um pouco disso também, né? Exatamente. E quando a gente compartilha, as pessoas acabam, às vezes, chutando pessoas nada a ver, ou algumas acabam acertando. Sabe nem quem é. Teve uma colega que fez que uma pessoa acertou a dela. Então, depois a gente acaba contando a história um pouquinho e convidando as pessoas para ir lá no nosso site e conhecer as outras 29 histórias, né? São 30 no total. Mano, até aqui na própria região, uma das pessoas, das mulheres que a gente escolheu foi a Zilda Arnes, e uma pessoa extremamente forte aqui na região, conhecidíssima, mas o pessoal, às vezes a história dela, né, é tão forte, mas vai se apagando. Então, é essa provocação que a gente tá fazendo, assim, mais em relação a quantas mulheres, né, dentro da nossa história mundial, mas também até aqui na nossa própria região, tem essa força, ela fez essa grande contribuição, mas não tem o reconhecimento que merecia ter, né? Devia estar nos livros de história, devia estar mais nas mídias sociais, nos programas, enfim. Então é essa provocação que a gente tem que fazer e também pensando assim para as novas gerações que pensar agora, daqui para frente, que as mulheres merecem, né, estar em lugar de destaque e, acima de tudo, também ser parte da história e ficar marcado na história. Agora, não tem como não fugir disso, porque com a internet e a visibilidade que a gente tem, a imagem está muito forte. Então, a gente acredita que esse é um primeiro passo, e eu volto a provocar, né, em relação à publicidade. A gente tem que pensar todos os formatos. Uma tatuagem pode se tornar uma forma de divulgar algo. Então, é mais um projeto nesse sentido, assim. Não pensar formato, na verdade, pensar ideia. São projetos muito mais provocativos. Sim, exatamente. Né? É para isso que ele serve, né? É para desenvolver um processo criativo, imagino. Que você use isso, né, professor? Exatamente. É para ver até onde pode ir, né? Até onde pode ir. Até onde pode ir, né? Loucura, né, cara? No curso de publicidade, e o curso de publicidade não tem limite, né? Você não pode estabelecer limite pro aluno. Se você, na verdade, uma palavra que não existe dentro do curso de publicidade é que uma ideia idiota, né? Nenhuma ideia idiota no curso de comunicação. Né? Então, para mim o eixo primordial do curso é esse. Que bacana, cara, que bacana. O professor, ele é provocativo mesmo? Com certeza. Ele tira vocês da zona de conforto. Nossa. É mesmo? Sim. O que vocês não gostam dele? Na lata, assim, quero ver. Se é ao vivo. Tem ninguém ouvindo, só 1 milhão de pessoas, talvez. Não, eu acho que deixou desconfortável. Pode ser não é nem um defeito, né? Ou uma qualidade, dependendo. O Lucas é muito teimoso. Muito teimoso. Sabe que todo grande empresário é teimoso, né, cara? Né? Eles usam outras palavras, que ele é persistente e tal, mas no fundo é só teimosia. Isso. Entendeu? Se souber usar teimosia, você tem que saber qualidade, usar. Né? Se torna persistência. Isso é a persistência. Eu quero agradecer vocês. Prazer. Augusto, orgulho da sua mãe. Olha aqui, de toda a família. Parabéns pra ele e todos que participantes do projeto. Quem mandou aqui foi a Carla Zanetti. Um abraço pra Carla.
Minha amiga, esse de terceirão, eu não lembro dela, vou ter que lembrar da Carla. Pô. Você falou que ela estou comigo, cara, vou ter que ela lembrar. que me disse, né? Deve ser, se ela falou, deve ser. Professor, obrigado Valeu. pela presença, prazer te receber. Obrigado. A gente agradece, tá? Mano, a gente, de coração, assim, agradecemos ao espaço para divulgar esse segundo projeto, né, que tá rodando. Quem quiser mais informações, a Letícia vai passar aqui. Vamos, Letícia. Vamos lá, Letícia, quero ver agora. Fez o dever de casa? Fiz o dever de casa. Vai poder acompanhar as pessoas que, talvez no próprio perfil das influenciadoras que compartilharem, se a pessoa seguir. Quais são as influenciadoras? Você sabe de cabeça? A gente ainda tá entrando em contato. Por exemplo, o meu grupo, a Luana, tatuadora, ela vai participar. Tá. A Letícia Boar, maquiadora. Tá. A Cassandra. Cablei A também. Cablei. Já entrevistei a Cablei, já entrevistei a Letícia. Acho que a Letícia na TV, a Cá já veio aqui. Já foi na TV também comigo. Quem mais? Então, esses são os nossos grupos, Tá. assim. Aí cada grupo tem um tem pouquinho. um e aos pouquinho. poucos agora vai aparecendo as pessoas. Vai ter uma média de umas 20 Se influenciadoras. vocês precisarem de telefone, fala com o Choque, tá? O Choque tem telefone de todas elas. Tá bom. Entendeu? Ele é bruxo e amigo de todas. Aí não tem como elas dizer não. Tá bom. E aí, pra acompanhar isso, pode seguir o perfil ou dar uma olhadinha no perfil da publicidade publicidade underline Unisatic. Publicidade Satic, isso, que é o perfil do nosso curso. E também no site tatusqueeducam.com.br. Tatus que educam, é isso? .com.br. Show de bola. Obrigado pela presença, vocês dois. Obrigado. Professor, obrigado pela presença, prazer lhe receber. Valeu, obrigado, mano. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos publicitários.